Sejam bem-vindos, adrenalinos, a um vídeo para a gente falar de USB e Thunderbolt. O USB existe há muito tempo e já é uma conexão que a gente naturalizou na nossa vida, no nosso dia a dia. O Thunderbolt surgiu um pouco mais recentemente, mas já tem bastante gente usando também. Com o avanço dessas tecnologias, com as duas chegando às suas quartas gerações, a gente vai ter um importante marco nesses dois tipos de conexão. Então a gente resolveu fazer esse videozinho para falar dessas duas tecnologias e do futuro delas. Bom, vamos começar então pelo USB. O pessoal mais das antigas sabe bem por que o USB surgiu. A gente está aqui com uma plaquinha mãe um pouquinho mais antiga, nem tanto, porque ela já tem USB nela, já tem conexão SATA, umas coisas mais recentes, mas o pessoal mais antigamente vai lembrar quando a gente só tinha essas opções aqui, as portas paralelas ou seriais. A gente tem conexão de impressora, conexão de joystick, tinha conexões específicas para cada componente, para cada aparelho mesmo que você ia ligar no seu computador. E às vezes, se fosse uma coisa mais diferenciada, que não fosse tão comum, o negócio tinha que ter um adaptador para você conseguir ligar na porta tradicional. O pessoal mais das antigas também vai lembrar que tinha um adaptador para conseguir ligar o controle do PS2 no PC usando a porta da impressora, um adaptadorzão que vinha aqui. Acho que existia para joystick também, mas o que eu tinha em casa era na porta da impressora, o que impedia de ligar a impressora no PC quando você tinha o controle. E claro, sempre tinha que reiniciar depois de fazer essas conexões, ficar testando compatibilidade, enfim, era uma lambança. Aí o que aconteceu? Várias empresas se reuniram e criaram juntas uma entidade que é o USB Implementers Forum, o USB-IF, o fórum dos implementadores do USB. Vários gigantes da época, Intel, HP, acho que a Microsoft estava envolvida também, para criar um padrão de conexão que fosse universal. Afinal, o USB tem universal até no nome. USB significa Universal Serial Bus. Foi em 1995 que o USB 1.0 foi disponibilizado para o público em geral, mas foi a sua segunda versão, USB 1.1, que começou realmente a ser adotada em produtos finais para a galera. O USB 1.1 era interessante porque ele já alcançava velocidades de até 12 megabits por segundo e mais baixas também para fazer conexão de periféricos menores, como o teclado e o mouse. Ele conseguia chegar na velocidade mínima de 1,5 megabit por segundo. Eu acabei não mostrando quando eu estava com a placa na mão, mas a conexão do teclado e do mouse era específica também, diferentinha, e o USB incorporava todas essas. Foi aí que também começou a surgir aquele termo de plug and play. Isso aí a gente via em produtos antigamente, vinha escrito grande, que você conseguia ligar e já usar, não precisava reiniciar o PC. Hoje em dia quase tudo é plug and play, tanto que a gente não vê mais isso na embalagem das coisas, porque já é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Logo no surgimento do USB 1.0 já foi determinado o formatinho padrão dele, que a gente chama de USB-A. A gente vai falar depois um pouquinho das outras pontas, mas essa aqui é a que a galera, todo mundo conhece. Isso já foi implementado na primeira versão dele, mas foi na segunda versão, no USB 2.0, que chegou no ano de 2000, que o USB começou realmente a bombar em tudo que é máquina, em tudo que é lugar, em tudo que é casa, e a galera começou realmente a conhecer bem a conexão. Por quê? Porque no USB 2.0, como eu disse, que chegou no ano 2000, a velocidade da conexão teve um salto incrível, foi para 480 Mbps, sei lá, umas 20 vezes a velocidade que tinha antes. Isso permitiu não só que usasse os componentes que a gente estava usando antes em outras portas, passou a usar no USB, permitiu a criação de outras funcionalidades, outras soluções, outras ideias para o USB. Foi aí que teve, por exemplo, o advento dos pendrives, que terminaram de matar o drive de disquete de vez no computador doméstico da galera. Bom, assim como o 1.0 teve 1.1, 2.0 também teve 2.1, outras versões ao longo dos anos, mas a gente vai saltar direto para 2010, quando a gente teve a chegada do USB 3.0, que é a versão mais atual no momento de gravação desse vídeo. Claro, não é a 3.0, a gente já está no 3.2, mas enfim, é a geração 3 que está no mainstream enquanto gravamos esse vídeo. E no 3.0, em 2010, teve esse salto para uma velocidade de 4.8 Gbps. Olhei aqui para falar direitinho porque o pessoal arredonda para 5 geralmente, mas a gente já está falando de gigabits por segundo. A gente saiu da era dos megabits e foi para os gigabits, que 1 gigabit é 1000 vezes
1 megabit. Lembrando que gigabit é diferente de gigabyte, tá, pessoal? Tem um número um pouquinho diferente ali, é um pouquinho menor a quantidade de dados que cabe ali, mas geralmente quando a gente está falando de transferência de dados, a gente fala de bits, não de bytes. O USB 3.0 em 2010, então, chegou em 4.8 gigabits por segundo, 5 gigabits por segundo. E quando a gente chega nessa tecnologia, chega nesse patamar, tem pessoal que às vezes coloca um sistema operacional inteiro num drive externo para rodar diretamente pelo USB 3.0. Tamanho, o salto na velocidade permite fazer esse tipo de solução. Na geração 3.0, claro, indo para 3.1, 3.2, a gente teve também o surgimento de um novo formato de conexão, que é o USB Type-C, que está aqui. Esse aqui é o Type-C. A gente não vai falar disso agora, tá? Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre a geração 3.0, claro, é a geração atual, vou falar um pouco das novas versões dela, vou falar do Type-C, mas daqui a pouco. Agora eu quero fazer uma pequena pausa e passar a falar um pouquinho de Thunderbolt, para poder falar um pouco do surgimento deles e chegar nesse momento de convergência das conexões. Então vamos falar um pouquinho de Thunderbolt agora. Diferente do USB, que tem universal até no nome e foca na possibilidade de ficar na maior quantidade de dispositivos possíveis, a graça do USB é justamente ele ser universal e você conseguir usar em qualquer coisa, a Intel queria uma solução mais rápida, mais premium, para as pessoas que estivessem dispostas a pagar um pouco mais para ter uma conexão mais rápida que oferecesse novas possibilidades. E aí que surgiu o Thunderbolt, desenvolvido em parceria com a Apple. A Intel começou a falar de Thunderbolt com um codinome de Lightpeak, faz uns anos já. E a grande sacada do Thunderbolt, o grande diferencial que eles pensaram ali, foi de usar o cobre como um material não só para conduzir eletricidade, mas também para levar dados. E segundo os testes da empresa durante o desenvolvimento da tecnologia, o cobre se mostrou até melhor do que eles esperavam para essa função. Claro, o resultado são produtos um pouco mais caros, mas é isso que eles estavam buscando, uma conexão mais rápida para quem estivesse disposto a pagar um pouquinho mais. Além do cobre ser bem rápido na transferência de dados, ele tem essa vantagem extra de ser um ótimo condutor de eletricidade, então a conexão Thunderbolt logo de cara, enquanto ainda se chamava Lightpeak, ela oferecia a possibilidade de você conseguir ligar um dispositivo que precisasse um pouco mais de energia e tudo por um cabo só. O USB tem muitos dispositivos que a gente consegue ligar a energia neles pelo USB e a transferência de dados tudo por ali mesmo, mas vocês devem lembrar que, claro, a gente tem outros produtos que você com USB você usa os dados, mas você ainda tem que ligar ele na tomada porque ele precisa de ainda mais energia que o USB não dá conta de levar. E o Lightpeak, que se tornou mais tarde Thunderbolt, logo no seu surgimento já oferecia uma carga melhor. Foi em 2011 que surgiu o primeiro produto com um Thunderbolt. Esse nome veio da parceria com a Apple e o primeiro produto foi um MacBook Pro. O Thunderbolt usava a conexão Mini DisplayPort. A mesma conexão, a gente já tinha um DisplayPort para monitores, tinha a Mini DisplayPort para ocupar menos espaço, a Intel aproveitou esse formato para fazer o Thunderbolt ali. A única maneira que você tinha como saber que um Mini DisplayPort podia ir o Thunderbolt ali é o ícone do trovãozinho, que ficou consagrado para a tecnologia, para a conexão. Sempre que você vê esse trovãozinho, você sabe que é Thunderbolt. Até hoje em dia a gente vai falar da mudança do formato, mas ali no Mini DisplayPort já tinha esse trovãozinho na primeira geração do Thunderbolt, que chegou em 2011 com a velocidade de 10 gigabits por segundo. Ou seja, foi um ano depois do USB 3.0 e já chegou com o dobro da velocidade oferecida pelo USB do que estava disponível na época. 2 anos depois, logo em 2013, a Intel já fez a segunda versão do Thunderbolt, o Thunderbolt 2, com o dobro de velocidade. Ele não teve um incremento tão grande em suas tecnologias, foi mais na questão da velocidade, que também foi conseguida através de colocar, em vez de um só canal de 10 gigabits por segundo no cabo, passou a ter 2 canais. E essa evolução rápida, essa correria para oferecer já dobrar a velocidade dele e já chamar de Thunderbolt 2, foi para poder oferecer capacidades de 4K. Você pode usar um cabo Thunderbolt para ligar um monitor 4K dedicado, que ele vai oferecer energia e transferência de dados suficientes para segurar esse monitor. O Thunderbolt 2 já passou compatível com o DisplayPort 1.2 e aí você pode ligar o seu monitor 4K com essa mais velocidade, tudo usando um cabinho só, logo em 2013. E foi então em 2015 que chega o Thunderbolt 3, aí sim com um salto muito importante na tecnologia, nas gerações dela, com uma mudança
no caminho que a Intel estava levando. Além de dobrar a velocidade novamente, chegando em 40 gigabits por segundo, é muita velocidade, é muita transferência de dados, começa a popularizar bastante a solução, por exemplo, de dock de GPU, você ter as placas de vídeo externas, ligar, por exemplo, no notebook usando o Thunderbolt 3 e conseguir fazer a renderização do seu jogo nesse acessório. Essa solução começou a ficar bastante difundida com a chegada do Thunderbolt 3, que faz uma outra coisa muito importante. Ele abandona o formato Mini DisplayPort e passa a adotar o formato USB tipo C, que é por isso que eu fiz aquela pausa que eu comentei, que a gente vai falar agora que a gente comentou um pouco sobre Thunderbolt, falar um pouco dessa convergência deles começarem a usar o mesmo formato e do futuro das duas conexões, tanto USB como Thunderbolt. Então, estamos aqui na atualidade com o Thunderbolt 3 e vamos voltar a falar um pouquinho do USB 3.0, falar um pouquinho do surgimento do tipo C e depois falar da compatibilidade dessas conexões. Como eu comentei antes, cada geração do USB tem os seus ponto 1, ponto 2 e por aí vai. Eu não me aprofundei nisso no 1 e no 2, porque já está um pouco mais antiguinha, mas no 3, como é a mais atual na gravação desse vídeo, vale a gente comentar. Logo depois do surgimento do Thunderbolt, o USB 3.0 também não ficou moscando. A gente já teve o lançamento do 3.1, que alcança os mesmos 10 gigabits por segundo do Thunderbolt, e a gente já tem o 3.2 confirmado, padronizado, oficial, que alcança 20 gigabits por segundo. A gente ainda não encontra ele em muitos produtos por aí, ainda não é uma coisa mainstream difundida, mas talvez quando você estiver vendo esse vídeo já vai ser mais fácil encontrar o 3.2 por aí, aumentando a velocidade dessa geração da conexão USB. Chegado o USB 3.2, o USB Implementers Forum resolveu mudar um pouco a nomenclatura dos nomes técnicos do USB. E aqui as coisas ficam um pouco mais complicadas, mas é importante saber também, porque eu estou falando aqui 3.1 e 3.2, mas esses nomes na verdade caíram em desuso, por mais que seja mais fácil falar eles. O USB 3, hoje em dia, oficialmente, no meio técnico, é tudo chamado de USB 3.2. O que era o USB 3.0, que alcança 5 gigabits por segundo, passou a se chamar USB 3.2 Gen 1. O USB 3.1 passa a se chamar USB 3.2 Gen 2. E o USB 3.2, de fato, passa a se chamar USB 3.2 também Gen 2X2. Gen de geração, não me pergunte a lógica por trás desses nomes, eu só falo o que é. Não fui eu que escolhi, é assim que chama agora. Só que além desses nomes técnicos que ficaram um pouco mais complexos, vale saber também o nome comercial deles. Às vezes, quando você está comprando um produto, quer ver ali qual é a geração específica do USB para saber a velocidade que ele vai alcançar, pode ser que não vai estar escrito ali nem 3.2, nem 3.2 Gen 2X2, vai estar escrito Super Speed USB, que é o nome comercial desses produtos. Mas por que tem esse nome comercial? Porque o USB Implementers Forum, o USB-IF, quis destacar realmente a velocidade compatível de cada cabo. Então o USB 3.2 Gen 1 é só Super Speed USB. O USB 3.2 Gen 2 é Super Speed USB 10 gigabits por segundo, GBps. E o USB 3.2 Gen 2X2 fica Super Speed USB 20 Gbps. Então pode ser que você encontre no seu produto só essa informação, Super Speed USB e um 10 Gbps ou 20 Gbps ou nenhuma velocidade, que daí vai ser o 3.0 ou 3.2 Gen 1, né? Tá, e onde entra o tipo C nisso tudo? Essa aqui é uma coisa que o pessoal que não acompanha muito tecnologia, que só vê algumas notícias de vez em quando e não realmente segue cada geração do USB, pode ficar um pouco confuso com isso. Porque tipo C não se refere à velocidade nem à geração do USB, se refere apenas ao formato da conexão. Todo USB tipo C é um USB 3, porque daí o tipo C pode ser o 3.2, pode ser o 3.2 Gen1, Gen 2, Gen 2X, enfim, as coisas que eu tava falando agora, vira um trava-língua. Mas o tipo C é 3 para frente. Então a geração do USB mesmo é o USB 3. Tipo C é o formatinho da conexão. Tá, então por que foi criado esse novo formatinho de conexão? Para que fazer um tipo C? De novo, levando em conta o pessoal que não acompanha, fica meio perdido até o nome, né? C, por que C? Cadê o A e o B? O A e o B estão aqui. O tipo A é esse formato tradicional que todo mundo conhece, é o que costuma ir nas portas frontais de gabinetes de computador ou nas laterais de notebook. O tipo A é esse cara aqui, ó, o primeirão. O tipo B é muito comum em impressora, tem esse formato super diferente, não é sempre que a gente vê. Tem microfone que usa também o tipo B, ele passa mais energia, só que é um formato diferente também.
E além do A, a gente tem outros formatos que são do A, que o pessoal conhece como micro USB, nano USB, que são essas pontinhas menores, que ficaram populares principalmente com smartphone e controle de videogame. E elas são igualzinho, o tipo A, é baseado no tipo A, só que elas têm esse formato menor, que é pensando nos componentes menores mesmo. Ia ficar muito grande num celular, por exemplo, você usar o tipo A tradicional. Só que qual que é o problema disso? O problema é que o USB, aos poucos, começou a se tornar justamente o que ele surgiu para matar, que é uma variedade muito grande de conexões e você não saber bem qual que vai aonde. Você está aqui com o seu cabinho micro, aí você chega lá e a conexão é mini, enfim, você começa a ficar mais confuso. Você tem que ter um cabo tipo B, senão você não consegue usar no seu microfone. É um exemplo. O que o USB Implementers Forum quis fazer? Bom, a nossa tecnologia evoluiu o suficiente que a gente consegue criar uma conexãozinha que é pequena, que passa a mesma quantidade de energia das outras, que passa a mesma quantidade de dados. Enfim, a gente chegou nessa solução aqui, é meio que uma nova geração da universalização do USB, que é o tipo C. E essa conexão é tão legal e tão boa que a Intel, querendo popularizar também um pouco mais o uso do Thunderbolt, resolveu adotar também o tipo C. A Intel, que faz o Thunderbolt, ela participa do Implementers Forum. Então, desde a concepção e da criação do tipo C, a empresa já estava de olho, já estava ciente que essa conexão ia poder ser uma boa para o Thunderbolt, que não precisava mais ficar restrito ao mini DisplayPort, que foi uma porta que acabou não se popularizando muito. Um parênteses rápido que vale a pena fazer, eu estou focando muito na questão da performance das conexões, mas o USB 3, para dar uma diferenciada quando ele surgiu, o pessoal das empresas resolveu deixar ele colorido. O USB 1 e o 2 não são coloridos, e o 3 passa a ser azul, dá para ver o azul na conexão, que é o padrão, mas não só azul, tem empresas que por vontade própria usam outras cores, a gente encontra cabinho às vezes com isso aqui vermelho, a Razer que é verde, põe um verdinho ali, mas quando você vê que é colorido, você sabe que é 3, que é a geração mais atual, claro, no momento da gravação desse vídeo. Então vamos falar um pouco mais dessa compatibilidade de Thunderbolt com USB, mas antes da gente seguir adiante, cabe um parênteses. Por causa do surgimento do Thunderbolt numa parceria entre Intel e Apple, muitas pessoas achavam que o Thunderbolt seria exclusivo de produtos da Apple, e no lançamento de fato foi. Mas já faz muito tempo que a Apple cedeu todos os direitos da tecnologia para a Intel e a Intel implementa em qualquer marca, que a Intel é fabricante de processadores, ela faz parceria com vários fabricantes de computador, não é uma limitação de marca que vai impedir de ter Thunderbolt, a gente encontra Thunderbolt em todo tipo de PC atualmente, e inclusive em produtos Apple, não é mais exclusivo de marca, isso não tem mais nada a ver. Mas falando novamente de Thunderbolt USB, como o Thunderbolt passa a ser compatível com a conexão tipo C, claro que ele pode ser usado como um cabo USB, ele pode ser usado assim. Se você tem um cabo que é Thunderbolt e você liga na conexão USB, ele vai ser limitado pela velocidade da conexão, que claro, se é um USB que só vai até 10 Gbps e você tem um Thunderbolt que vai até 40, que é o Thunderbolt 3, ele não vai conseguir alcançar 40 numa conexão que não chega lá, mas ele é compatível, você já consegue transferir dados. Da mesma forma, o USB-C pode ser usado em alguns produtos Thunderbolt, não são todos, tá? Mas alguns produtos Thunderbolt que não são exclusivos da tecnologia e precisam de uma velocidade que o USB que você tem dê conta de chegar, se for um Super Speed 20 Gbps, por exemplo, e aquele produto só precisa de 20 Gbps, não precisa chegar nos 40 do 3, você pode usar um cabo USB nele, em alguns casos. Aí é um pouco mais difícil. Thunderbolt é mais garantido de funcionar no USB, o outro caminho, nem tanto. Mas é na geração 4 que tudo fica bem mais interessante e é até o gancho que a gente resolveu fazer esse vídeo. Porque tanto o USB como o Thunderbolt estão chegando à sua quarta geração mais ou menos juntos. O USB leva mais tempo, o Thunderbolt está sendo mais rápido, então acabou alcançando e eles vão estar chegando mais ou menos juntos aí no ano que vem, no final desse ano. E a compatibilidade deles vai estar maior do que nunca. No ano passado, em 2019, a Intel levou o protocolo Thunderbolt para o USB Implementers Forum, livre de royalties, o que significa que todas as empresas envolvidas na criação do padrão USB podem usar o protocolo Thunderbolt para ele ser completamente compatível com o USB 4. Então tem umas coisas bem interessantes para a gente comentar aqui. Começando pelo fato que o USB 4 vai ser apenas o formato tipo C. Ele vai usar só esse formatinho aqui. Tudo que for o USB 4 você só vai encontrar com esse tipo de conexão, que é compatível também com o Thunderbolt. Então já começa com a compatibilidade de você conseguir encaixar. Começa por aí. Bom, como que isso vai acontecer?
O USB continua muito focado na sua universalidade, na capacidade de estar em vários produtos, e para isso é importante que ele possa adotar diferentes faixas de preço. Ele não pode ser um produto tão caro, segue a mesma política. Então o USB 4.0 vai ser um pouco mais flexível em suas capacidades, mas nessa geração você vai encontrar cabos USB 4.0 com velocidades de até 40 Gbps, isso já está confirmado. E os 40 Gbps são a mesma velocidade do Thunderbolt 3 e ela vai ser mantida no Thunderbolt 4. O Thunderbolt 4 vai ter um salto tecnológico, vai ter diferenças em incompatibilidades, mas a velocidade não vai dar mais aquele salto que teve do 1 para o 2 para o 3, ela vai se manter em 40 Gbps. Então pode ser que você encontre cabos USB 4.0 que poderão ser usados em Thunderbolt. Vai ser uma coisa um pouco mais de ficar atento, talvez vai vir assinalado ali que o cabo pode ser usado como Thunderbolt, porque ele alcança essa velocidade. Mas vai ter cabos 4.0 que não alcançam, então vai ter que ficar atento ali nas embalagens e tudo mais, quando a gente está falando especificamente de USB. E só para mostrar aqui para vocês, a gente está com essa plaquinha aqui, que é uma solução interessante da ASUS, ela vem na ROG Maximus 12 Extreme, uma placa-mãe de altíssimo desempenho da ASUS. Ela vem com isso aqui para a placa poder oferecer Thunderbolt. A ASUS resolveu não oferecer em todas as placas, até por causa da questão do preço, é isso que eu continuo falando para vocês, a questão do valor. Então você tem versões dessa placa que vem sem o Thunderbolt, para ser um pouco mais barato, ou com o Thunderbolt para ser um pouquinho mais caro e ter essa conexão mais rápida. Então elas oferecem isso aqui como um acessório que você conecta, vem na caixa e tudo mais. Só que como vocês podem ver, eu não sei como está saindo na câmera, mas as portinhas Thunderbolt são essas duas aqui. E elas vêm sempre assinaladas pelo trovãozinho. Você vai saber que é compatível com o Thunderbolt pelo mesmo trovãozinho. O cabo Thunderbolt, que tem a mesma conexão do tipo C, vai ter um trovãozinho desenhado na conexão do cabo. Isso aqui é um cabo USB normal, mas para vocês verem que conecta na mesma porta. O Thunderbolt 4 já foi oficialmente anunciado, já tem um padrão, a Intel falou existe, vai ser 40 Gbps, falou bastante das capacidades dele, mas ele ainda não está disponível no mercado. Então a gente conversou com Jason Ziller, ele é líder da divisão de conectividade para clientes da Intel. Ele é meio que o cara que está encabeçando a investida do Thunderbolt. A gente fez ali uma entrevista rápida pelo Teams, pela internet, claro, e ele conversou um pouco com a gente sobre as expectativas da Intel com essa conexão e com a compatibilidade do Thunderbolt com o USB. Como a gente já suspeitava e o Ziller confirmou que o Thunderbolt tem sido bastante popular no segmento mais de empresas, mais de segmento de produção. Segundo o que ele falou, desde a parceria com a Apple, nos primeiros MacBook e tal, Thunderbolt é muito usado na criação de conteúdo. O Thunderbolt 3 ajudou a popularizar mais a tecnologia, mais o formato, claro, adotando o tal do USB Type-C, ajudou a encontrar mais clientes, mas ele continua mais ou menos mira dele, a popularidade dele está ainda nesse segmento empresarial. O pessoal usa muito como dock, a gente comentou do dock de GPUs, mas usa também como solução de dock para outros periféricos, outros componentes, às vezes aqueles conjuntos onde você consegue colocar vários SSDs em RAID, esse tipo de coisa. O cara tem um dock externo ao aparelho dele e usa a interface Thunderbolt para comunicar o computador com os diferentes acessórios que diferentes empresas vão usar. Então esse tem sido o segmento mais aquecido para a tecnologia. Só que a Intel está bastante otimista com o Thunderbolt 4, com essa compatibilidade tão forte, tão próxima entre os dois. É claro que a empresa ainda vai mirar num segmento mais premium, num pessoal que está disposto a investir um pouco mais para ter uma conexão mais avançada, mas eles acham que vai ajudar a encontrar uma popularidade mais mainstream, sair um pouco só do segmento empresarial. Um dos motivos para isso é que notebooks equipados com processadores Tiger Lake, que vão começar a chegar no ano que vem, se eu não estou enganado, 2021 daí para frente, eles vão já, vários deles vir com a porta Thunderbolt neles, produtos para o público em geral, mainstream. De entrada pode ser que seja um pouco mais difícil, claro, mas do segmento intermediário para cima a gente já vai começar a encontrar. E o interessante do Thunderbolt é que ele é 100% compatível com o USB 4. Então, se você tem uma portinha no seu notebook, que é estilo USB Type-C, muitas das pessoas, pode ser até a pessoa leiga, ela vai interpretar aquilo como uma porta USB, porque ela pode usar como uma porta USB normalmente, mas se ela quiser obter mais velocidade e mais compatibilidade com outras tecnologias, ela pode comprar um cabo Thunderbolt que vai ser compatível com aquela portinha ali, que ela sabe pelo ícone do trovãozinho, que eu cheguei a mostrar para vocês nesse acessóriozinho aqui.
Então, essa convergência entre as tecnologias deve ajudar a popularizar um pouco mais a tecnologia da Intel, pelo menos a empresa espera que isso aconteça. Quando a gente falou com a Intel, a empresa quis destacar também que uma das políticas dela atualmente é que não é só o processador que define a performance final do seu computador. Para que o usuário possa ter uma experiência premium no seu uso, no geral, ele precisa de várias tecnologias que aproveitem a performance dos diferentes componentes ligados entre si. Então você precisa ter uma plataforma completa oferecendo uma experiência final premium. E o Thunderbolt é uma dessas tecnologias. Então, resumindo, é isso. Quando a gente pensa no futuro das tecnologias, nem todo cabo USB 4 vai ter Thunderbolt 4, mas todo cabo Thunderbolt 4 vai ter USB 4 nele. Então, você vai ter essas opções e, claro, todo cabo USB vai ser bem mais acessível, vai ser mais fácil de comprar do que um Thunderbolt, vai ser um pouco mais caro, mas vai oferecer mais tecnologias. O que a gente está esperando para o futuro, que as empresas também esperam e falaram para a gente, é você ter essas duas opções que fiquem mais fáceis do público entender, que elas vão ter uma versão mais acessível, mais variada com cabos USB tradicionais e investindo mais tecnologia com Thunderbolt, fazer aquela comparação quando tiver esses produtos mais mainstream no mercado. É isso que a gente tinha para explicar para vocês nesse vídeo, esse momento interessante de convergência entre essas duas tecnologias que a gente espera que passem a facilitar mais a nossa vida com conexões, principalmente quando popularizar apenas o Type-C e a gente possa abrir mão finalmente de tipo B, micro A, se bem que o micro A acho que já está bem morto, mas enfim, a gente poder ficar mais tranquilo com o que vai conectar no PC e saber que vai funcionar, né? No mínimo que vai funcionar e você não vai ficar na mão. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma esclarecedor. Como sempre, a gente pede o feedback de vocês nos comentários, dúvidas, sugestões, essas coisas futuras, e que assinem o canal e deixa aquele joinha, fortalece e ajuda a gente a continuar fazendo o vídeo. Valeu por acompanhar mais esse, galera. Grande abraço, até o próximo. Falou!